A paz do Senhor, meus queridos. Então, nós vamos dar prosseguimento à segunda parte da lição de número 4, onde estamos falando do casamento, aliança com Israel, ok? Então, vamos dar prosseguimento, sem mais delongas, onde nós paramos. Vamos lá, número 5. Então, nós falamos a questão da promessa de Deus ali, 1 de Reis, né, quando Deus então faz ali aquela questão da divisão do reino, onde Jeroboão recebe a profecia do profeta Aías, e ele então fica com 10 pedaços, e Deus fala então que haveria dar então um pedaço, ou seja, uma tribo, não iria deixar faltar uma tribo ao filho de Salomão, né, a Roboão. Por quê? Por amor a Davi, porque ele prometeu que jamais faltaria uma lâmpada, ou seja, uma descendência para sentar no trono. Ou seja, não faltaria descendência para sentar no trono. Prometeu para Davi. E sabemos que essa descendência, sabemos que Cristo veio da descendência de Davi, que Cristo veio de Judá. Então, Deus prometeu, então ele cumpre toda a promessa. Mesmo ele suportando, então, a prostituição de Judá. E nós vamos ver por que ele suportou, além dessa revelação com a questão, então, da descendência vir do trono. Vamos prosseguir. Vamos dar uma ajeitadinha aqui. Vamos lá. Primeira vez ele não muda, às vezes, né? Vamos lá. Agora ele muda. Então, vemos em Jeremias 3,12 que Deus não vai conservar para sempre a sua ira. Porque Deus, não é que alguns usam essa fala aqui, nessas passagens, para dizer que o inferno não existe, ou que Deus não vai deixar as pessoas no lago de fogo para sempre, eternamente, que é injusto, porque nós vivemos 70, 80 anos aqui, mesmo que sendo pessoas que pecam deliberadamente, que não aceitamos a aliança, não aceitamos Cristo, mas é injusto? Como assim? Deus é justiça e Deus é amor. Os atributos de Deus nenhum sobrepõe ao outro. A justiça não sobrepõe o amor não sobrepõe a justiça. De Deus, não. O homem é falho, o homem tem as suas dificuldades, o homem, então, ele não tem como comparar a Deus, ok? Então, os atributos de Deus não sobrepõem. Então, se você está vendo aqui que a ira de Deus não vai se conservar para sempre, ele está querendo dizer que sempre que ele impõe a ira, o juízo, ele dá um escape. Só que nós temos que entender que se tem um limite. Isso tem uma data para terminar. Nós estamos hoje na dispensação da graça, ou seja, onde a plenitude dos gentios, né? Ou seja, o tempo dos gentios adentrarem. Né? Nós falamos na lição passada, gentios, Israel espalhados, dispersos juntamente conosco, vão voltar. Nós, por adoção, vamos entrar e fazer parte dessa comunidade. Mas é Deus dando juízo e dando um caminho até um tempo. Esse tempo vai acabar. E esse tempo está chegando. Então vamos lá. Deus não vai conservar para sempre, porque ele está dando um escape por enquanto. E esse escape não é aliviar e nem passar a mão na cabeça não, ok? Vamos lá. É a causa de não sermos consumidos antes da hora. Porque senão nós todos seríamos consumidos. E ele pede então a volta da rebelde Israel. Vocês lembram da aula passada? Eu não vou entrar em detalhes, quem não conseguir compreender aqui vai ter que voltar ao estudo passado, ok? Que pela volta da rebelde Israel, que significa Efraim, lembra que eu falei? Quando você vê falando Efraim, vê falando Israel, você tem que ver o contexto, falando de Jacó, você vai ter que ver o contexto para saber o que ele está falando. Então ele fala da rebelde Israel, Efraim, porque ele é misericordioso. Então, temos esperança. Se ele é misericordioso, mas qual é então o problema? Vamos primeiro ler Jeremias 3,12 por enquanto, para a gente entrar nesse contexto aqui. Jeremias 3,12. Jeremias 3,12.
Jeremias 3,12. Veja. Vai, pois, e apregou essas palavras para o lado do norte e diz: Volta, ó pérfida Israel, falsa Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti. Ele chamou ela de volta. Porque eu sou compassivo, diz o Senhor, manso, benigno, e não manterei para sempre a minha ira. O que ele está fazendo? Ele quer o arrependimento. Ele quer que as pessoas voltem, que se arrependam, se humilhem diante dele. Eu não ia ler o 13 não, mas veja, tão somente reconhece a tua iniquidade. Reconhece que você errou. Reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus e te prostituísse com os estranhos debaixo de toda árvore frondosa e não destes ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Está vendo? Deus, ele quer que as pessoas se arrependam. Vamos ler o 14 também. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo. Veja. E vos tomarei um de cada cidade e 2 de cada família e vos levarei a Sião. Ele está apontando aqui para uma revelação tremenda. Se lembram de tiver 2 ou ali, um será levado, outro será deixado? Cristo falando ali. Você lembra? Veja, quando eles se converterem, eles vão tornar de novo a esposa, porque ele é o esposo, mas vamos ver que momento ele vai se tornar esposo e que momento Israel vai se tornar a noiva. Para quê? Para justamente ele levar de volta para Sião. Aqui é Sião, é a parte espiritual, é como se fosse a Jerusalém espiritual, não a Jerusalém terrena. Então veja, e ele aqui aponta para uma separação já. Eu vos tomarei um de cada cidade, 2 de cada família. Não no sentido literal de chegar naquela família que tem 10, eu quero 2 daí. Não, eu quero só 2, um aqui, outro ali. Não, ele está dizendo, ele está apontando para algo espiritual, ele está apontando para uma separação, para uma grande colheita que nós vamos começar a ver da aula, já na aula seguinte, a aula que vem. Uma grande separação, uma colheita, onde vai dividir. Ele aponta para um arrebatamento, onde pessoas vão estar juntas, um vai ser levado, outro vai ser deixado, mas no sentido de que aquele santo, aquele que está em Cristo vai ser levado, o outro que não está em Cristo vai ficar. Aponta também para Mateus 25, a questão das ovelhas para o lado direito e os bodes para a esquerda. Vinde benditos do meu Pai. Está apontando para essa separação, para esse arrebatamento, para um dia em que se houver um arrependimento verdadeiro, houver uma conversão verdadeira, ele vai levar para o monte, vai levar para Sião, vai levar para o reino, para a herança. Vamos prosseguir. Então veja, depois que a mulher recebe cartas de divórcio, ela não pode mais ser tomada pelo marido, por isso é abominação a Deus. Lembra? De novo, Deuteronômio 24. Lembra? Lemos Jeremias também. Lembra que não podia voltar? Estou recordando porque vocês precisam dessa informação para entender daqui para frente. Então, como fica a casa de Israel? Efraim, reino, tá? Quando eu falo Efraim, é o reino que vai ser mencionado em Apocalipse. Não dá para entrar agora neste momento. Como fica então essa questão, já que ela não pode mais voltar para Deus porque recebeu carta de divórcio, casou com muitos ídolos, se prostituiu com muitos ídolos e não pode mais voltar a casar então com o primeiro esposo, que aqui é Jesus, o casamento no Monte Sinai. O primeiro casamento. Como fica isso? Veja. Vamos lá, Isaías 54, de 1 a 10. É grande, mas precisamos de ler. Isaías 54, de 1 a 10. Isaías 54. Vamos lá. Canta alegremente, ó estéreo, que não deste à luz. Exulta com alegre cântico, exclama, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Quem são os filhos da mulher solitária?
os Israel dispersos, eles lembra da aula passada, pulverizados nas nações, espalhados nas nações, onde estiverem. Mais é o filho da solitária do que da casada. Quem é a casada? Judá é a casada. Então mais vão ser os filhos, mais vão ser os dispersos de Israel, que vão voltar agregado com os gentios adotados nesta nova aliança. Vamos lá. E olha o que ele aponta. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Ele está apontando para algo espiritual, ele está apontando tenda, barraca, casa, sustento. Ele está montando para algo espiritual, apontando para uma festa dos tabernáculos. Está apontando para a festa dos tabernáculos, para o milênio. Abre, estende, para que então possa entrar, aumente o espaço, porque são muitos que vão voltar para essa nova aliança, para esse novo casamento, pelo arrependimento, vão voltar, porque reconheceram realmente os seus pecados. Vamos lá. Porque transbordará para a direita e para a esquerda a tua posteridade, possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Veja, eles vão multiplicar, crescer, vai ser como a areia da praia. Vai ser como as estrelas do céu. Não temas, porque não serás envergonhada, não te envergonhes, porque não sofrerá humilhação, pois te esquecerá da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Opa! Veja, ele fala de um retorno, de um regeneramento, de um novo nascimento. Ele está apontando para algo que vai ser no Monte Sião, espiritual, apontando para uma festa de tabernáculo, que é o milênio. Mas ele me dá uma dica aqui, que ela não vai mais se lembrar da prostituição, claro que não. Aqueles que assim se arrependem, né, não se lembram, o próprio Deus não se lembra dos teus pecados, são lançados nas profundezas do mar, Miqueias 7,19, Deus não se lembra mais deles, Isaías 43,25, mas ele me dá uma dica interessante quando ele fala, não te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Ué, mas ela se tornou viúva? Guarde essa dica que ele me deu. Guarde essa dica. Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o Senhor. Vai prestando atenção. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Eita, então ele vai chamar todo mundo, vai perdoar todo mundo. Vocês vão ver quem ele vai perdoar. Vamos lá. Mas com grandes misericórdias torno a acolher. Deus é misericordioso, peça perdão, se arrepende, que ele aceita você, ele está de braços estendidos para isso. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento. Lembra que Deus repudiou, deu carta de divórcio? Não mais meu povo, não mais misericórdia, Lohuama, não mais misericórdia, Loami, não mais meu povo. É isso aí. Mas torno a acolher-te. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna, me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais viraria contra ti, nem te repreenderia. Quando? Quando aquele grande dia chegar. Quando aquele grande dia chegar, houve uma promessa para Israel, para juntar as duas casas, agora judeus e gentios. Uma grande promessa, onde não mais iraria contra ti. Onde foi a consumação do plano de redenção ali, onde foi estabelecido, lembra? O espaço foi aberto, as barracas, aumenta as barracas, as estacas, ou seja, apontando para algo espiritual,
para um milênio, para um reino, para a festa dos tabernáculos, que é o milênio para nós, apontando para algo que não teria mais fim. Vamos lá. Porque os montes se retirarão, e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti. Quando? E a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Lembra quando João Batista falou que os montes seriam aplanados e os vales seriam aterrados? João Batista fala sobre isso. Aquilo significa justiça. Aqui, ligando com o Apocalipse, justiça eterna. Há um nivelamento onde todos nós seremos iguais. Os santos que aqui ficarem serão transformados. Tanto os que estão mortos, quanto os vivos que aqui estão. Em um momento, em um piscar de olhos, haverá transformação dos corpos, onde estaremos para sempre. Aí haverá justiça eterna, onde os montes se retirarão. Ou seja, os montes, eles serão nivelados, conforme diz João. E os outeiros aterrados, removidos ali aterrados, não tem outeiros, ou seja, os vales são aterrados. Há um nivelamento, mostra uma justiça, uma igualdade, o que Deus sempre quis estabelecer na terra. O tempo todo, justiça, justiça. Isso vai ocorrer. Porque isso é para mim como águas de Noé. Por quê? Ele não prometeu que não mais acabaria o mundo com o dilúvio? Então, se ele prometeu que neste grande dia ele vai restaurar as duas casas, gentios e judeus, trazendo justiça eterna. É engraçado que essa justiça eterna, quando formos falar das 70 semanas, ela está incluída nas 7 maravilhas dita ali em Daniel, capítulo 9, versículo 24. As 7 maravilhas que Daniel nos fala, uma delas é a justiça eterna. Tremendo, mas deixa isso para outra hora. Então veja, que tremendo. Olha só. A aliança não se apartará de ti, a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ponto. Vamos lá, vamos prosseguir. Mas Romanos 9, 27 diz, a gente entende, parecia que ele está pegando todo mundo, prometeu, então pega todo mundo e vou salvar todo mundo, tá? Não precisa fazer nada, tá tudo bem, tranquilo. Ok? Todo mundo está salvo. É uma graça que vivemos, que traz prejuízo, uma graça que muitos chamam de desgraça, porque uma graça que as pessoas entendem que não precisam ter uma condição para ser participante dessa nova aliança. Vamos chegar lá. Vamos ver em Romanos 9, 27. Eu sei, muitos conhecem de cor, mas vamos ler. Não ficar só nas minhas palavras, ok? Romanos 9, 27. Veja. Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías. Então veja que Paulo está citando Isaías. Paulo está repetindo o que está dizendo Isaías. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, ainda a promessa feita para Abraão, Isaac e Jacó, seja a bênção da multiplicação que foi passada para Efraim, lembra da aula passada? Mesmo que essa promessa, seja para se tornar então como areia do mar, só o remanescente que será salvo, só o remanescente. O que é remanescente para você? O que é remanescente para você? Se diligentemente ouvides a minha voz, obedeceres os mandamentos e estatuto, ele vai te trazer vida. Deuteronômio, capítulo 30. Escolhe, pois, a vida e a morte. A vida ou a morte? Escolhe, pois, a vida para que vivas. São escolhas. Então, o remanescente resolveu escolher. Como nós estamos na nova aliança, Paulo citando Isaías, mas ele está na nova aliança,
Ele está dizendo que esse remanescente agora, através de Cristo, esse remanescente será salvo. Esse que escolheu. Lembra? Esse que se arrependeu. Esse que confessou, realmente eu errei, realmente eu vivi uma vida deliberada, realmente eu vivi uma vida que não condizia com a tua santidade, Senhor, me perdoa. Esse é o remanescente. Senhor, aquilo que eu fazia eu não faço mais. Senhor, eu me tornei uma nova criatura, nasci de novo. Esse é o remanescente. Esse será salvo. Vamos lá. Esse vai fazer parte do novo casamento, da nova aliança. Vamos prosseguir. Então, vemos que Deus diz que vai se compadecer da desprezada que recebeu carta de divórcio, Israel. Mas ele ainda não pode tomar ela de volta. Por quê? Porque ele é o primeiro marido. Lembra, Deuteronômio 24. Paulo, o grande apóstolo Paulo, entendeu isso. E nos ajuda a entender também. Paulo, ele recebeu várias revelações, doutor da lei, criado aos pés de Gamaliel. Entendeu toda a lei. Deus, então, Jesus revela para ele, né, o ensina 3 anos no deserto da Arábia, fala com ele, revela através do Espírito Santo, mostrou vários mistérios e hoje não é mais mistério, porque hoje já é revelado para nós através dele e outros profetas ao longo da história, onde eles se completam, onde a Bíblia depende, ou seja, os profetas dependem um do outro, onde a Bíblia explica a Bíblia, onde Paulo pega, acabamos de falar que Paulo buscou um texto lá em Isaías. Paulo o tempo todo menciona os profetas. E veja o que Paulo está falando. Que mistério foi revelado para Paulo? Romanos 7, 1, 4. Romanos 7, 1, 4. Vamos lá. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. Veja, quem ele estava falando? Aos irmãos judeus. Paulo estava chamando a atenção deles. Tanto aos que não tinham abandonado a lei, como aos dispersos de Israel que conheciam a lei ainda. Mas nós hoje conhecemos a lei através do Antigo Testamento. Por isso nós temos que conhecer a lei. Eu não estou mandando ou pedindo ou te ensinando a se tornar judeu. Você precisa conhecer a lei, porque se você não conhecer a lei, você não conhece o que Jesus fala, o que Paulo fala, o que realmente diz o Novo Testamento. Você vive embasado em uma doutrina meramente humana, palavras de persuasão humana para cobrir uma outra coisa, uma cobre outra cobre outra, e você acaba fugindo de uma revelação bíblica fiel. Então eu falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. A pergunta, tem toda a sua vida? Ele está perguntando. Tem? Ora, ele começa a relacionar a lei com a questão da mulher casada. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Sim. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal? Sim. Você lembra? Se o marido morrer, a mulher está livre do marido. Mas veja o que Paulo quer dizer. Ele está trazendo uma revelação espiritual para algo tremendo. Vamos caminhar. De sorte que será considerada adúltera, né? Se vivendo ainda o marido. Então, se o marido não morrer, ela continua adúltera. Ou seja, se a lei vinga, se a lei existe, ele está comparando a mulher com a lei, o casamento com a lei. O que acontece? Vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem, porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Ele cita Deuteronômio 24. A questão da morte. A morte permite que a mulher contraia novas núpcias. Vamos lá. Estou falando de um casamento espiritual. Lembra do começo, quando eu falei? Lembra? Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Por quê? Por meio do corpo de Cristo,
para permanecerdes a outro. Por quê? Cristo morreu, ele cumpriu a lei se cumpriu nele. Vamos lá, vou ler de novo. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para permanecerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que Cristo estava vivo, Israel recebeu carta de divórcio. Israel não poderia voltar para casar com Cristo, no primeiro marido, pois se prostituiu com vários outros. Judá estava casada com Cristo, casada na antiga aliança. Mas Deus, Jesus, quer restaurar o casamento. Quer restaurar o casamento com Israel, porque ele quer unir Israel, gentios e Judá, as duas casas, Israel e Judá, ou seja, gentios e judeus juntos. Ele quer restaurar. Então ele está dizendo que se Jesus morrer, se o marido morrer, a mulher está livre para casar de novo. No caso, Judá está livre para casar, porque o marido morreu. Mas Israel, mesmo ela recebendo carta de divórcio, ela já está livre para casar. Ela já estava livre para casar. Ela não podia voltar para o primeiro marido, mas ele morreu. Vamos lá. Está um pouco confuso, mas vocês vão entender já já. Né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, até o versículo 4 mesmo, né? Então, vamos prosseguir, senão vocês podem não compreender nesse momento aqui. Eu já ia aumentar um pouco a revelação aqui, mas vamos caminhando. Então, preste atenção. Então entende, preste atenção no que está acontecendo aqui, né? Vamos entender então o que está acontecendo. A casa de Judá continuava casada em aliança com Deus, não é isso? Ou seja, quem recebeu a revelação, repetir, foi Israel. Judá estava casado. A casa de Israel e Efraim não. Recebeu carta de divórcio. Ela tinha recebido carta de divórcio e estava sem aliança desde a separação. É o que eu falei antes. Vamos lá. O plano de Deus para poder tomar de volta sua esposa, lembra que ele falou que ia buscar de volta? Claro, os remanescentes, né? Romanos 9, 27. Então, para voltar e tomar a esposa de volta, que ele tinha compaixão dela, lembra? E não quebrar a lei. Jesus cumpriu toda a lei. Acho que todos conhecem esse versículo, não, mas prefiro ler, que às vezes algum irmão pode entrar aqui e não conhecer e não der para ler. Mateus 5,17. Jesus cumpriu toda a lei. Jesus não descumpriu a lei, ok? Mateus 5,17. Veja, não penseis que vim revogar a lei, ou seja, abolir a lei, ok? Ou os profetas. Não vim para revogar, ou seja, não vim para abolir. Vim para cumprir. Os fariseus o tempo todo com perguntas capciosas a Jesus, apertando ele ali para que ele fosse pego no erro e pecasse e descumprisse a lei. Né? Então a gente vê que o tempo todo para isso. É até interessante aquele fato da mulher adúltera ali, onde o pessoal traz a mulher ali para ele julgar, né? E fala que a mulher tinha traído. A mulher traiu. E perguntou para Jesus o que ele fazia ali, porque a mulher traiu. E ele então pega e fala para o pessoal, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Ele não julgou, ele fez uma pergunta. Aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Por quê? Porque ele ficou de cabeça baixa. Eu estou resumindo que acho que nós vamos falar um pouco disso aí. Mas é porque entrou agora aqui e vamos pincelar. Então, quando ele baixa a cabeça, que ele levanta a cabeça, ele fala, cadê os teus acusadores, mulher? Ela fala, não tem nenhum. E ele falou assim, então vai e não peques mais. Por que ele falou e estava perdoado? Ele não peques mais. Jesus quebrou a lei, ele devia ter mandado apedrejar ela porque ela era adúltera? Não, primeiro a lei, para acusar alguém, tinha que ter 2 ou 3 testemunhas. Ainda tinha que ter o marido lá, o marido da mulher, para ser o acusador. O marido tinha que estar lá. 2 ou 3 testemunhas. Quando ele levantou, tinha alguém lá?
Não, então não poderia haver julgamento. Então, ele não descumpriu a lei. Ele perdoou ela e falou para ela não pecar mais. Por quê? Porque não ficou ninguém. Porque o responsável pelo adultério não estava lá. Tanto se houve quem cometeu o adultério com ela e o marido, não tinha ninguém lá. Então não tinha nada funcionando dentro da lei. Então Jesus não descumpriu a lei. Vamos tratar disso aí depois, ok? Então ele não veio destruir, não veio revogar, não veio, né, revogar ou descumprir. Ou seja, nem destruir. Ele veio cumprir. Então tá. Então veja, olha que legal. Vamos ler de novo para ficar bem legal o contexto. Então, o plano de Deus para poder tomar de volta sua esposa, que ele tinha compaixão dela e não quebrar a lei, né, e não ir contra a natureza justa, era se o marido morresse. Vocês estão começando a pegar o que vai acontecer. João 11, 49 e 52. João 11, 49 e 52. João 11, 49 e 52. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote, naquele ano, advertiu-os, dizendo: Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação? Então, convinha que Jesus morresse pelo povo. Não? O sumo sacerdote ali, o Caifás, ele estava recebendo a revelação do Espírito. Veja, ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Por que Jesus tinha que morrer pela nação? Porque ele não poderia casar com Israel em prostituição. Vamos lá. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Quem andava disperso? Para reunir em um só corpo os filhos de Deus que estavam dispersos. Lembra quem estudou, quem participou do estudo passado? A dispersão. Israel foi pulverizado nas nações, espalhados nas nações, se tornou gentios porque não obedeceram mais à lei, se misturaram com gentios, se tornaram gentios também. Foram pulverizados, dispersos, se tornaram também gentios. Eles vão ser enxertados novamente agora através de Cristo. E nós também através de Cristo por adoção. Vamos lá. Eu quero que você entenda o que está acontecendo aqui, hein? Vamos lá. Então, com o marido morto, Jesus agora morre. Jesus veio, morreu, ok? Temos duas situações. Judá que estava em aliança, lembra que Israel estava sem carta de divórcio, mas Judá estava casada. Então, Judá que estava em aliança agora não está mais, pois o marido morreu. Parece brincadeira esse estudo, mas você precisa entender ele para compreender uma revelação muito grande no Apocalipse. Vamos lá. Ela está livre da lei do marido, ou seja, Judá, que estava casada, o marido morreu, agora ela também ficou livre da lei do marido para casar de novo. Então nós temos, Israel já estava sem aliança, o ex-marido morreu, que é Cristo, né? Judá estava casada, Cristo morrendo, Judá pode casar agora. Certo? Porque ela estava em aliança, mas o marido morreu. Lembra da lei? Se o marido morrer, a mulher está livre para casar. Então, Efraim, que já estava sem aliança, quando o ex-marido morre, continua sem aliança. Então, vamos lá. Paciência que você vai entender agora. Então, agora, ambas as casas, tanto Efraim, né, que é Israel, como Judá, gentios, aqui nós vamos ver na frente, quem estudou as duas casas sabe que aqui entra os gentios, ok? Então eles estão livres para ser tomada por um novo marido. Ou seja, todas as duas agora podem ser tomadas por um novo marido. Ok? Porque Israel não voltaria para o mesmo marido, porque agora ele morreu para nascer de novo. Ou seja, Cristo morreu e ressuscitou. Ele se tornou um novo marido. O mesmo Cristo, mas um novo marido. Vamos lá. Por um novo marido, uma nova aliança. Um novo casamento. Com um novo homem, que é Jesus glorificado.
Jesus foi ao Pai. Jesus entrou no céu, no Santos dos Santos. Jesus foi ao Pai. Jesus foi glorificado. Romanos 7,4. Vamos lá. Vocês vão entendendo, vai devagarzinho, vocês vão fechar o que eu estou falando. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo. Ou seja, Cristo morreu, nós morremos para a lei. Aqui, como ele tratou da mulher casada e fez a comparação da lei, né? A mulher, então, casada, ou seja, que vivia na lei, ela morreu, ela morre, então a lei não mais, né, subjuga ela. Então a mesma coisa nós, assim como Cristo morreste relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para permanecer a outro. Que outro? Ao que ressuscitou. Eu vou ler pausadamente, que eu piquei o versículo aqui, ficou meio ruim. Assim, meus irmãos, também vós morrestes, nós, relativamente à lei, porque nós não obedecemos à lei cerimonial, nós não obedecemos à lei civil de Israel, não. Nós obedecemos à lei moral. Então, nós somos, essa separação que nos fazia separados da nação de Israel no passado, na antiga aliança, é justamente a lei cerimonial, os sacrifícios de animais ali no templo, toda a lei cerimonial. O véu rasgou de alto a baixo, então nós realmente morremos relativamente à lei por meio do corpo. Cristo morreu, rasgou o véu, para permanecer a outro. Quem é outro? Agora um Cristo glorificado, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Por que a palavra frutificar aqui? Porque Cristo, quando ele morreu, ele foi plantado, ele era o nosso trigo, ele é o trigo que foi plantado, o trigo tem que morrer para nascer, para frutificar. Nós, quando morremos por Cristo, nascemos agora para frutificar, para gerar o fruto. Você vai entender isso na aula que vem, quando formos falar das festas, onde Cristo é o trigo plantado ali, é o molho de trigo apresentado pelo sumo sacerdote, né, e após o sétimo dia, após os asmos, calma que você vai entender isso. Só dei um toque aqui, tá? Não tem muito a ver com o nosso estudo aqui neste momento, não. Vamos prosseguir. Então veja, um novo homem, Jesus agora glorificado. Então nós temos as duas casas que podem casar, tanto Israel, que recebeu o divórcio, quanto Judá, que se tornou viúva, né? Então vamos lá. Mas ainda existe um problema. Que coisa, hein? Tremendo. Quando Jesus ressuscita glorificado, ele agora é o nosso sumo sacerdote. E agora? Vamos lá, Hebreus 4,14. Hebreus 4,14. Bem na beiradinha aqui. Hebreus 4,14. Rapidinho. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou nos céus, conservemos firme a nossa confissão. Então veja que nós temos um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Melquisedeque era o que apareceu, né, recebendo o dízimo de Abraão. Ele não tinha genealogia, nem tinha inícios nem fim de dia. Ele representava ali o próprio Deus, o próprio Cristo ele representava, né, onde ele não tinha nem início nem fim de dias, ou seja, um sacerdote eterno, superior até o Melquisedeque, né, conforme a ordem de Melquisedeque, que era um sacerdote eterno que não tinha princípio nem fim de dias. Então o Cristo hoje ele está no Santos dos Santos, como o nosso sumo sacerdote. Por isso que João, quando tem a visão do Apocalipse ali, né, ele fala que vê um com as vestes talares, passeando no meio dos castiçais, né, com um cinto, ou seja, com as vestes talares, as vestes de sumo sacerdote. O que ele estava fazendo? Como se ele estivesse ali, trabalhando ali, né, simbolicamente trabalhando ali para expiar os pecados, aonde naquele grande dia os céus se abririam e ele viria então expiar os pecados definitivamente. Na próxima aula vocês vão entender isso, ok? Só a questão do sumo sacerdote. Vocês entenderam? Que agora, tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, ele então é o nosso sumo sacerdote, que ele adentrou, penetrou aos céus. E aqui também está falando disso, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos ler João 5,17.
João 5,17. Rapidamente, para a gente tentar dividir só em duas partes aqui, ok? 5,17. Mas ele lhe disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por que ele falou isso? Claro que eles não estão lá, gente, labutando, trabalhando, aquela coisinha toda. É como se fosse para fazer a ligação, o link de que ele se mostra agora à destra, à direita de Deus Pai, nos Santos dos Santos, ou seja, com uma visão de João no meio dos sete caçais. É o que ele está fazendo. É como intercedendo por nós. Ele está mediando, intercedendo por nós, como o quê? Como um advogado, como um sumo sacerdote. Esse é o trabalho que ele está falando aqui, que ele e o Pai trabalham até agora, é nessa questão de ele estar exercendo um ministério de sumo sacerdote, para a gente fazer o elo, o link ao Apocalipse, porque senão nós não vamos entender quando falar no Apocalipse lá, que os céus estão abertos, eis que foi visto a Arca da Aliança. Os céus abertos é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é o próprio Cristo, quando os céus abriu. Como é que você vai entender isso? É aqui também. É aqui. Vamos prosseguir. Vamos lá. E pela lei, os sacerdotes não podiam tomar mulheres de prostituição ou mulheres repudiadas como esposa apenas puras. Então veja, eles não podiam pegar mulheres de prostituição. Lembra que Israel era uma mulher de prostituição, era uma mulher repudiada, ou seja, era uma mulher que recebeu carta de divórcio, ou seja, o sumo sacerdote não poderia casar com mulheres divorciadas. Por quê? Mas puras. 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 Vamos lá, Levítico 21, 6, 7. Estamos terminando aqui, mas vamos ver aqui. Levítico 21, 6, 7. Levítico 21. Vamos lá. Não tomarão quem? Ó, se você voltar um pouquinho aqui, essa lei ela diz respeito aos santos e sacerdotes, ok? Então vamos lá, está dizendo, não vou ler o que ele está falando aqui mais atrás, não. Vou resumir, você depois lê em casa essa parte aqui, os capítulos todinho, se você puder, assim, do Levítico 21 é melhor. Mas vamos lá. Levítico 6, 7. Santos serão a seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão do seu Deus. Porquanto serão santos, separados, né? Não tomarão mulher prostituta, então ele não podia casar com prostituta, o sumo sacerdote, ou desonrada, né? Nem tomarão mulher repudiada, ou seja, mulher divorciada de seu marido, pois o sacerdote é santo a seu Deus. Então, o sacerdote separado, ele não podia casar com prostituta, com desonrada e nem com divorciada. Vamos lá. Mas nós vamos ao 13 e 14, para dar mais uma aprofundada nessa revelação. 13 e 14. Ele tomará por mulher uma virgem. Então, o sumo sacerdote só podia casar com uma virgem. Já começa a abrir os seus olhos na visão? Viúva ou repudiada, ou seja, viúva, ou divorciada, ou desonrada, ou prostituta, estas não tomará, não poderá casar com nenhuma delas. Viúva se tornou Judá. Lembra que ela era casada com Cristo, ele morreu, ela se tornou viúva. Repudiada, Israel recebeu carta de divórcio. Além de receber carta de divórcio, ainda era desonrada e era prostituta. Então ele não poderia casar com nenhuma delas como sumo sacerdote. Mas virgem do seu povo a tomará por mulher. Virgem. Virgem do seu povo. Que povo será? No Israel espiritual. Virgem. Grave bem, virgem. Nós falamos de noiva virgem. Cristo vai vir buscar a sua virgem, a sua noiva, né? Mas não entendemos o mistério. Esse é o mistério. Tremendo essa revelação. Vamos lá. Vamos lá. Vamos prosseguir. Então, para retornar à sua esposa, Jesus precisou morrer e ressuscitar.
E para ser tomada como esposa, a mulher precisa também morrer e ressuscitar espiritualmente. Por que agora? Lembra que ele precisa se casar com a virgem? E aí? E agora? Judá era virgem? Israel era virgem? Não, uma era repudiada e a outra viúva. Mas e agora? Como é que retoma esse casamento? Vamos lá, Jesus falando com Nicodemos ali, ele começa a dar uma dica para nós. João 3,36. João 3,36. João 3,36 ele diz: A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus falando para Nicodemos, né? Se alguém não nascer de novo, o que é nascer de novo? É aceitar Cristo, é você morrer para o mundo. É você deixar as coisas velhas. Lembra? 1 Coríntios 5,17? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nascer de novo. Não pode ver o reino de Deus. Mas não basta só ver o reino de Deus. Perguntou então Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Da palavra e do Espírito não pode. Da água e da palavra e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Entrar, fazer parte do reino de Deus. Então eu tenho as questões. Lembra quando eu tratei do reino lá na lição de número 1? A questão dos aspectos do reino presente e vindouro? Lembra? Que eu manifesto, eu vejo a manifestação do reino presente através do poder e não por palavra. Mas eu vejo a manifestação, eu tenho esperança de um reino vindouro, e para entrar nele eu tenho que permanecer na palavra, tenho que, além de nascer de novo, permanecer na palavra e no Espírito, ou seja, através da água e do Espírito, para que haja regeneração, transformação, novo nascimento, e a gente prossiga com esse processo. Mas o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então vamos lá. Vamos adiantar aqui, não vou ler até os 6 não. Romanos 9:27, lembra? Nós lemos ali atrás, somente o remanescente será salvo. Quem é o remanescente? Os que nascerem de novo nessa nova aliança. Os que abandonarem a obra da carne. Lembra, por arrependimento, por decisão. Nós éramos destituídos da glória de Deus, Romanos 3:23, agora passamos então a ter paz com Deus, porque decidimos então agora casar, ser noiva, ser virgem, através do novo nascimento. Vamos prosseguir. Vamos terminando, tá? Vamos prosseguir aqui. Vamos lá. E agora fica claro entender Romanos 6:18. É grande, mas eu preciso. Não dá para dividir o estudo, só falta um slide. Não dá para dividir. Vamos lá. Depois, qualquer coisa, meu irmão, você para o estudo e continua novamente. Mas não perca essa revelação. Não venha até o final. Não perca. É claro que, para entender agora, vamos ver. Quer ver? Vai começar a facilitar o que Paulo está falando em Romanos 6, 1-18. Romanos 6, 1-18. Rapidinho eu vou ler, tá? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como? Viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos? Como? Nós morremos para o pecado quando decidimos como aceitamos a Cristo. Morremos com ele e ressuscitamos com ele. Ora, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Sim. Está ignorando isso? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então nós fomos agora sepultados com ele na morte pelo batismo. Então, quando batizamos, lembra? Morremos para o mundo e nascemos para Deus? Pois é. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Com certeza. Sabendo isso que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado
como escravos. Porque quem morreu está justificado do pecado. Com certeza. Tornou ficha limpa. Os pecados foram lançados nas profundezas do mar, lembra? Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Claro. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Claro, Ele está glorificado. A morte já não tem domínio sobre Ele, de forma nenhuma. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto ao viver, vivi para Deus. Assim também, vós considerais mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus, nós passamos a ter vida, vida em abundância, vida eterna. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Vai vendo que Paulo é tremendo ele trazendo essa revelação. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, de forma nenhuma. Eu posso pecar, continuo pecando, às vezes sim, eu posso pecar por acidente, o crente peca por acidente, e não por vontade, não deliberado, senão você vai calcanhar o sangue de Cristo através de Hebreus 10, 26, ele está explicando, Hebreus está falando sobre isso. Quando você peca voluntariamente, deliberadamente, você está desfazendo a obra. O crente ele peca por acidente. Então veja, o pecado não tem domínio sobre mim. Mesmo que eu peque, ele não tem domínio. Rapidamente eu me redimo, eu peço perdão, me conserto. Esse é o objetivo do Espírito Santo em nós. Pois não estáis debaixo da lei, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí, então havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Ou seja, você vai pecar agora só porque está debaixo da graça? De modo nenhum. Você vai fazer essa graça uma desgraça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vós ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Se do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. É uma escolha, né? Mas, graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, outra hora éramos escravos do pecado. Contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fosse entregue. E uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem, né? Por causa da fraqueza da vossa carne, assim como obedecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para que a maldade assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Então veja, e uma vez libertos do pecado, fostes feitos filhos da justiça, através de Cristo Jesus, através da redenção, do derramamento de sangue naquela cruz. Nós então nos tornamos uma nova pessoa, nos tornamos virgens, nos tornamos santos, para estarmos prontos para a nova aliança. Vamos andar. Vamos andar. Então, qual a situação de todos os que não creem no Messias e não morreram e ressuscitaram com ele? Simplesmente estão sem aliança, pois o marido original morreu na cruz. Que marido original? Eu coloquei isso aqui para mostrar. Tem os judeus hoje, os judeus que não aceitaram Cristo. Eles são participantes da aliança ainda? A promessa bíblica todinha, do começo ao final, está prometendo para a união, onde chama esse reino, né, de judeus. Chama realmente um reino de judeus. Mas ele está falando de um reino espiritual agora, onde os próprios judeus, na carne, que era um casamento passado, da aliança passada, agora estão sem aliança, porque o marido morreu. Eles agora, para entrarem nesse novo casamento, nessa nova aliança, somente através de Cristo Jesus, do novo marido. Então eles estão sem aliança. Os judeus estão sem aliança. Os judeus na carne hoje estão sem aliança. E aqueles que não aceitaram a Cristo também estão sem aliança. Agora, para entrar na aliança, agora houve derramamento de sangue. Você, para assinar agora ali o testamento, para assinar ali, né, o livro, o documento, teve derramamento de sangue. Lembra do derramamento de sangue lá na antiga aliança? Lá em Êxodo 19, teve um derramamento de sangue para essa nova aliança, para esse novo casamento, onde Cristo fala para você, você quer entrar
nesse novo casamento, assim como foi lido para o povo lá, o que Deus tinha falado para Moisés, agora para nós foi lido também. Meu filho, venha, sede santos, porque eu sou santo. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então tem uma condição para você participar deste novo casamento, onde tem um sangue para selar este novo casamento, essa nova aliança. Vamos ler 2 Coríntios 13, 2 Coríntios 3, 14 a 16. Coríntios 3, 14 a 16, o que ele diz? Mas os sentidos deles se embotaram, quem? Daqueles que não aceitaram a Cristo. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado o que em Cristo é removido. Cristo não removeu o véu deles. O véu que rasgou não se rasgou para eles. Eles não entenderam, não compreenderam a nova aliança, não receberam o Messias. Mas até o dia de hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando porém algum deles se converterem ao Senhor, o véu será retirado. Estão lá. Mas se um dia eles aceitarem a Cristo, eles vão fazer parte deste casamento, dessa nova aliança através de Cristo Jesus. Se não, eles não farão, continuarão sem aliança. Vamos lá. Romanos 11, 22 e 24. Romanos 11, está acabando. Romanos 11, 22 e 24. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Eu vou substituir aqui para ficar mais fácil. Considerai, pois, o amor, a justiça de Deus, para com os que caíram, severidade, justiça, mas para contigo, o amor de Deus. Se nela permaneceres, olha a condição, as pessoas têm coragem de dizer que eu não preciso fazer nada. Se permanecer em quê? Os mandamentos, a lei moral não foi abolida, muito pelo contrário, ela foi aperfeiçoada. Se você vê, Jesus disse que aquele que adulterava, né, que não era para adulterar, aquele que consumasse o adultério, né? Não adulterarás, não consuma o adultério. Ali no Sermão do Monte, Jesus aperfeiçoou. Agora você não precisa mais consumar. Agora é somente se você olhar para uma mulher e desejar ela, você adulterou. Tu acha que foi abolido o mandamento moral? Os 10 mandamentos? Não. 613 preceitos e estatutos reduziram para 10 mandamentos. Simplificaram em 10 e Cristo simplificou em 2. Primeiro mandamento vertical para com Deus. Segundo mandamento horizontal para com o próximo. Ele fez foi endurecer, porque ele falou, se você olhar agora, você adulterou. Então veja, justiça de Deus, ele está te falando. Se você, eu vou ler de novo, considerai, pois, o amor, a bondade, a severidade, a justiça de Deus, para com os que caíram, justiça, mas para contigo, o amor, a bondade de Deus. Se nela permanecer, doutra sorte, tu também será cortado. Tremendo. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Ou seja, se eles aceitarem, o véu será tirado. Se eles acreditarem, eles serão enxertados de novo. Quem? Na boa oliveira. Pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Eles, os gentios dispersos, nós também vamos ser enxertados nesta boa oliveira, onde a raiz é Cristo. Lembra da oliveira boa e a oliveira brava? Nós vamos ser enxertados nessa boa oliveira. Os gentios, os judeus na carne, que aceitarem a Cristo, vão ser enxertados nessa boa oliveira. Vamos lá. Vamos ler até o 24? Pois se fosses cortados da... vamos ler aqui, peraí. Vamos voltar no 23. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se fosses cortados
daqui por natureza era oliveira brava e contra a natureza enxertados em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais? Ou seja, se nós, gentios, que somos adotados, quanto mais eles que são da oliveira natural, quanto mais eles, você acha que eles não vão ser enxertados se eles aceitarem? Com certeza. Se eles abrirem os olhos, o véu for retirado, eles também vão ser enxertados nessa boa oliveira, na oliveira natural deles. Mas agora não na carne, agora é espiritual, através de Cristo. O Israel agora é espiritual. O Israel agora não é um Israel na carne. Você precisa entender isso. Senão as pessoas pensam que nós estamos querendo ser judeus. Nós não queremos ser judeus. Judeus na carne, não. Ok? Para concluirmos, você tem que entender essa conclusão, ok? Então, lembrando que a carta de divórcio foi dada pela dureza do coração do homem. Por que eu preciso fazer isso aqui? Porque se a gente não colocasse isso nesse estudo, o que aconteceria? Você começaria a estudar isso, ou pregar para alguém, ou falar para alguém, conversa, Malaquias 2,15 diz que Deus odeia o divórcio. Então eu coloquei aqui para quando alguém te perguntar, ou então você ficar com alguma dúvida, tá aqui, por que Deus odeia o divórcio? E ele odeia mesmo, até hoje. Mas veja, lembrando que a carta de divórcio foi dada pela dureza do coração do homem. Vamos lá, Malaquias 2,15 e 16. Malaquias 2,15 a 16. Malaquias 2,15 a 16. Ai, desce. Malaquias 2,15 a 16. Não fez o Senhor o mesmo que havendo nele... Malaquias 2,16, desculpa. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também a aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos, porquanto cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Enfadais o Senhor com as vossas palavras e ainda dizeis, em que enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Deus odeia o divórcio. O que estava acontecendo aqui? Os israelitas, eles estavam trocando as suas mulheres de 40, de 50 por duas de 20, ou até mais novas. Então o que acontece? Eles estavam abandonando as suas mulheres. Estavam dizendo que o que está acontecendo, o que nós estamos fazendo, né? Ou seja, em que somos infiéis e em que nós estamos sendo infiéis. E Deus chama a atenção deles, porque Deus odeia o repúdio, porque eles estavam trocando as mulheres, e então as mulheres, quando elas abandonadas, sem a carta, vamos dizer assim, elas ficavam nas ruas, elas se tornaram mendigas. O pai muitas das vezes não queria de volta, de forma nenhuma. Ninguém queria, porque não poderia casar com a mulher repudiada, abandonada, sem a carta, né? Não existia a carta ali, então ninguém queria ficar com essa maldição. E Deus, então, pela misericórdia e por causa da dureza do coração do homem, ele permite a carta de divórcio, a carta de repúdio, para quê? Para que essa mulher pudesse contrair novas núpcias. Porque ela não seria abandonada. Porque o choro dessas mulheres chegou ao trono de Deus. Elas sofriam. Não tinha quem, então, a socorresse. Deus ouviu o clamor e o choro dessas mulheres e permitiu que isso ocorresse, mesmo ele odiando o divórcio. E ele odeia até hoje, mas ele permitiu, para que houvesse justiça para essas mulheres. Vamos prosseguir. Mas, o que é dureza? Se Deus permitiu pela dureza, eu preciso saber que dureza é essa. Jeremias 7, 21 a 24. Jeremias 7, 21 a 24. Tá acabando. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei a carne. Porque nada
falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito. Nem lhes ordenei coisa alguma acerca dos holocaustos e sacrifícios. Deus é bipolar, ele mandou sacrificar. A lei de Levítico é clara. Ele está dizendo aqui que não mandou. Não mandou. Nem lhes ordenei coisa alguma acerca dos holocaustos e sacrifícios. Mas houve uma lei cerimonial para isso. Vamos lá, vamos entender. Mas isso lhe ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno. Para quê? Para que vos vá bem. Eles andaram, mas não deram ouvidos nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, diferente dos dias de hoje, e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para adiante. Tá vendo? Percebeu que a dureza do coração é porque as pessoas andavam conforme os seus próprios corações, ou seja, conforme as suas próprias vontades. Deus não desejava matar animal, Deus não desejava sacrifício nenhum. Antes, ele queria obediência. Mas não deram ouvidos. E desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até o dia de hoje, enviei-vos todos os meus servos e os profetas, todos os dias, começando de madrugada, e eu os enviei. Mas o que acontece? Mas não me destes ouvido, nem me atendeste, endurecestes a cerviz e fizestes pior do que os vossos pais. Veja, por isso que Deus permitiu os holocaustos, os sacrifícios de animais, pela dureza do coração do homem. Por que os mandamentos foram escritos em tábuas de pedra? Pela dureza do vosso coração do homem. Hoje ele é escrito no coração. Lembra Jeremias 31 a 33? Hoje está no nosso coração. Não em tábuas, mas por causa da dureza do coração deles. Foi permitido a matança dos animais. Foi permitido o repúdio, o divórcio e muitas outras coisas que Deus não queria. Mas vamos lá. Vamos prosseguir. Olha o que Jesus diz em Mateus 19, 3, 6. Agora você pode ler Mateus 19, 6, 3. Mateus 19, 3, 9, na verdade. Mateus 19, 3, 9. Vieram a ele alguns fariseus, sempre é assim, né? A questão sobre o divórcio. Mas fariseus eram as perguntas capciosas para pegar Jesus, né? No erro, o tempo todo querendo fazer com que ele pecasse e descumprisse a lei. Então vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito o marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? É lícito o marido dar carta de divórcio à sua mulher por qualquer motivo? Olha o que ele fala. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher? Algumas versões macho e fêmea. E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma carne. Voltou lá em Gênesis. Gênesis capítulo 2, ele mostrando. Deus do princípio, como é que era isso? Deixar o homem pai e mãe e vai se unir a uma mulher. E essa união é para formar uma carne. E o que disse? Por esta causa, deixará o pai e a mãe unir a sua mulher, tornando-se os dois uma carne, de modo que já não são mais dois, porém, uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Por quê? Respondeu Jesus: por causa da dureza, acabamos de ver lá, a dureza do vosso coração. Por causa da dureza, dessa dureza, que abandonavam suas esposas, largavam, abandonavam na rua. Muitas outras coisas ele permitiu. É que Moisés os permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim Deus do princípio. Não é assim que Deus quer. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, quem der carta de divórcio, não sendo por causa das relações sexuais ilícitas, relações sexuais aqui é porneia, qualquer tipo de relação sexual ilícita, e casar com outra comete adultério.
E o que casar com a repudiada comete adultério. Não vamos destrinchar o casamento físico, o nosso casamento hoje. Estamos tratando de um casamento espiritual, ok? Então nós vimos que a dureza do coração do homem permitiu, então, que Deus, mesmo Deus odiando o divórcio, ele permitiu que desse carta de divórcio para socorrer aquelas mulheres e muitas outras que aconteceram ao longo da história. Mas ele disse que no princípio não foi assim, Deus de princípio. Então veja, mas nós estamos falando de um casamento espiritual. Então vamos ver. Então, os que morrem, para fechar, os que morrem e nascem de novo com Jesus, morrem para o pecado. Aí eu não vou aprofundar muito aqui não, o próximo estudo. Morre para o pecado Páscoa, se torna-se asmos, puros, sem fermento, sem pecado. Ressuscita como um novo homem, premissas. Então ressuscita como premissas, eu quero fazer o link já com a próxima lição. Ressuscita como premissa e então recebe o selo e o revestimento com o Espírito Santo, o Pentecostes. Então, estes são os remanescentes, de Romanos ali 9:27. E o que agora podem ser tomados como noiva incorruptível, tanto os da casa de Judá, que se tornou viúva, mas Cristo mesmo como nosso sumo sacerdote, Judá agora, através de Cristo, ela morre, tem que morrer para nascer de novo. Israel também tem que nascer de novo, ou seja, tanto a casa de Judá como a casa de Israel, que é Efraim, tem que morrer e nascer de novo, através de Cristo Jesus. Todo mundo agora adentra o reino de Israel espiritual através da morte espiritual, a morte e ressurreição. Nascer de novo, já manifestando o reino presente, mas definitivamente na glorificação dos corpos, se tornando estas premissas. Agora você entende quem são. Daqui a pouco você vai ver quem são essas premissas. Meu irmão, para fechar, vamos terminar. 2 Coríntios 2, 11 e 2. 2 Coríntios 2, 11 e 12. 2 Coríntios, eu errei aqui. É 2 Coríntios 11, 2. Está errado. 2 Coríntios 11, 2. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Veja que Paulo está falando. Paulo está tratando ali a questão dos relacionamentos com falsos profetas, mostrando que zelo que ele tem, o amor que ele tem para com as pessoas, para com os gentios, para com os irmãos, para aqueles que ele querem que adentre esta aliança. Ele tem zelo, ele tem amor, respeito, ele tem compromisso, ele tem e quer preparar, vos tenho preparado. Para quê? Para que se apresente virgem. Por quê? Somente agora uma virgem pura vai poder então se casar com este noivo que é Cristo. Você entendeu por que nós temos que morrer e nascer de novo? Para casar com este noivo, que agora é o nosso sumo sacerdote, que não pode mais casar com viúva, com repudiada, com divorciada, e sim com uma virgem. Lembra que nós lemos? Vamos lá, estamos terminando. Vamos aí. Apocalipse 7, 1, 4. Veja essa virgem, quem ela é. Agora você vai entender que são 144 mil. Tremendo, veja. Veja. Apocalipse 7, 1, 4. Apocalipse 7, 1, 4. Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra. Para quê? Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre ave alguma. Por quê? Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem a árvore, até que selamos na fronte os servos do nosso Deus. Alguns dizem que a igreja saiu, antes, saiu lá no Apocalipse, saiu no capítulo 4,
na subida de João. Sobe, João. Aí fala que a igreja saiu ali. Presta atenção. Quem são aqui? O selo está sendo nas frontes, nas testas de quem? Na fronte dos servos do nosso Deus. Quem são os servos do nosso Deus? Os santos, a igreja, o Israel de Deus, Israel espiritual. Então ouvi o número dos que foram selados. Quem foi selado? Os servos de Deus. E o número? Que eram 144 mil de toda a tribo dos filhos de Israel. Pronto, se você acompanhou os estudos, viu o estudo sobre as duas casas, você está tranquilo. Você entendeu tudo o que eu falei. Porque você vai entender quem são os 144 mil, que não é um número literal. São as premissas. Você vai entender isso quando nós estudarmos as festas, os 2 estudos para frente e os jubileus. Você vai compreender quem são os 144 mil. As premissas, os selados, os santos. Os santos, acabamos de ver aqui, ó. Servos do nosso Deus, selados na testa. E são o quê? São todos eles, 144 mil de todas as tribos de Israel. Porque elas vão estar juntas. Para completar isso, nós vamos entender aqui, ó. Nós vamos ler o 14 de 1 a 4 também. Estamos fechando. 14. E olhei, para completar, fala também dos 144 mil, os 2 lugares que falam dos 144 mil. E olhei, e eis que o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, já está com o cordeiro, que já foi entregue como premissa. Olha só, já está, né, simbolizando que já está com ele, ó, ao pé do monte, com ele, 144 mil, tendo na fronte escrito o nome, né, o seu nome e o nome do seu pai. Lembra que no capítulo 7 eles receberam um selo na fronte, um selo na testa? Aí agora está falando que selo foi esse. Foi o nome, o seu nome e o nome de seu pai. Esse é o selo. E ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas. Por que de arpistas? Porque agora estamos se tornando sumos sacerdotes. Estamos se tornando sacerdotes. Quem tocava as harpas, quem tocava os instrumentos, participava de todo o cerimonial eram os sacerdotes. Nós agora também estamos nos tornando sacerdotes. Calma que isso é para outro estudo. Então, como voz de arpista, quando tangem a sua harpa, entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciões, e ninguém podia aprender o canto, senão 144 mil que foram comprados. Melhorou a promessa, a revelação. Quem é comprado? Quem pagou o preço por você? Cristo pagou o preço naquela cruz. Você foi comprado, a cédula foi rasgada ali, ó. Rasgada a cédula. Entendeu? Então você foi comprado da terra. Agora veja, são estes, quem? Os que foram comprados da terra, os santos que foram selados, que estão ao pé do monte, que estão tocando harpa, entendeu? São estes os que não se macularam com mulheres. Por que eles não se macularam com mulheres? As pessoas entendem, pensam que são judeus virgens que vão ficar pregando na tribulação. Gente, quem é a grande prostituta? A Babilônia, que é tratada como uma mulher, a grande prostituta. Nós temos isso em Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 17. O julgamento dela, 17, 18, 19. Quem é aquela mulher? Eles não se misturaram com a mulher, não se macularam com a prostituição, porque são castos, são virgens. Aqui não ajudou, né? Castos, a palavra é virgem, essa versão não ajudou, hein? Virgem. Vou ver se a outra aqui ajuda. Pronto. Essa fica melhor. Esses são os que não são contaminados com mulheres, porque são virgens, essa versão é melhor. Virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. E esses são os que dentre os homens foram comprados como premissas para Deus e para o Cordeiro. Fechou. Quem são os 144 mil? As virgens. Nós que morremos e nascemos com Cristo para sermos a noiva virgem imaculada, para casarmos com este noivo que agora é o nosso sumo sacerdote, que vai abrir os santos dos santos, ele vai sair dos santos, representando ali o tabernáculo, para expiar definitivamente os pecados,
para estabelecer justiça eterna. Calma que você vai fechar essa profecia mais adiante, ok? Tenha paciência. Mas deu para você entender quem são as virgens? Quem são os 144 mil que foram comprados como primícias? As virgens, nós, a igreja, os santos. Você pode chamar a igreja, os santos, Israel espiritual, porque esse reino tem um nome. Chama Israel de Deus, Israel espiritual. Onde nós vamos reinar sobre as nações que vão sobrar nessa terra. Reis e sacerdotes não reinam sobre reis e sacerdotes. Nós vamos reinar sobre as nações que vão sobrar. Leia Zacarias 14. Uma outra hora a gente lê. Amém? Já está grande. Vou terminar por aqui. Me desculpe que essa parte ficou um pouco grande, mas você mesmo faça a sua divisão aí. Não teve como eu fazer essa divisão, ok, irmão? Então, que você possa aproveitar o máximo, rever esse estudo, né, fazer uma recapitulação, lendo e relendo, para poder você compreender, ok? Veja, 22:17. Você lê e relê, porque para você não perder, para não perder nada. Tem dúvida, meu irmão? Vou deixar um e-mail para que você entre em contato, você possa, faça pergunta, né? Mande a sua pergunta, que pode ser no próprio canal aqui, a gente vai responder. E o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve diga, vem, e a quem tem sede, venha, e a quem quiser, tome de graça da água da vida. Oh, glória a Deus, é isso que nós vamos fazer, tomar de graça dessa água da vida, só decidindo nos redimir, nos entregar e aceitar a Cristo e ser participante como noiva, como virgem imaculada. Amém, irmão? Que você possa ter usufruído desse estudo, aproveite dele, frutifique e passe adiante se assim é necessário. Amém, glória a Deus, fique na paz, que Deus possa abençoar você grandemente em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, fique na paz, irmão. Amém.